No programa Perfil de hoje, da revista Atualíssima, eu converso com um ator que durante a infância amava assistir os desenhos da Disney, além de ficar imitando os desenhos, os personagens, na frente da TV. No ensino fundamental, ele amava participar dos eventos artísticos da escola. E quando a professora queria fazer uma apresentação teatral, ele sempre era chamado para fazer parte do elenco. Hoje eu converso com o ator Juan Elias Caetano da Silva, mais conhecido como Juan Elias. Seja bem-vindo ao programa Perfil da revista Atualíssima. Esse é o primeiro Obrigado. programa, a primeira entrevista, espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. Juan, quando a professora queria apresentar uma peça, o seu nome sempre era citado. Fala pra gente que está assistindo aqui essa entrevista, como tudo começou? Bom, eu acho que desde criança eu sempre tinha esse costume, sabe? Era meio que uma coisa engraçada, porque se você perguntar para qualquer pessoa da minha família, eles vão confirmar que desde criança eu sempre tinha muito essa hiperatividade, sabe? Eu era uma criança muito virada, muito hiperativa. Então, eu gostava muito de ficar na frente da televisão, imitando os personagens que eu assistia na TV, de desenhos, filmes, era uma coisa louca. Então, assim, eu sempre gostei muito de participar de eventos da escola, voltados a frevo, umas peças que a gente fazia e tudo mais. Então, acho que como a minha professora sempre percebia que eu tinha essa energia, que eu gostava muito de participar, o meu nome sempre era um dos primeiros a ser citado. Ela já anotava lá na lista e o espetáculo começava. Que maravilha, isso é muito bom. Você já Uhum. sentia, você já era um ator nato, É, não é? é, Autodidata. Mesmo sem saber praticamente. exatamente o que você estava fazendo, você já sabia que queria fazer aquilo ali. Já se Isso, destacava entre os coleguinhas. Isso é muito bom. com certeza. E os seus pais, como era a reação deles? Que se em todo evento da Bom, escola você estava presente, você estava envolvido. Como é que eles reagiam? eles achavam assim, sempre foi algo positivo para eles, né? Eles gostavam muito que eu sempre estava presente nessas coisas e tudo mais. Tanto é que como eu cheguei a citar, né? Teve uma época que eu cheguei a me fechar um pouquinho quanto a isso, que foi na época que eu comecei a morar com a minha avó por volta de 2010. Mas por É, quê? então, eu gostava muito de morar com a minha avó, amo a minha avó e tudo mais. Porém, eu sofria muito na escola porque foi uma época assim que eu sofria muito bullying. Então, por esse motivo, eu talvez tenha me fechado um pouco mais por isso, fiquei acabando virando uma pessoa um pouco mais tímida. Tanto é que Mas bullying quando por eu vou. quê? Por causa do teatro, que você gostava de fazer teatro, gostava de estar sempre ali em cena, sempre em evidência? Eu acredito que sim, e também na época, né, eu era uma criança um pouquinho acima do peso, então isso obviamente era motivo para, né, o pessoal tirar sarro da minha cara. Então, por muito tempo eu sempre acabei me sentindo uma pessoa que não se encaixava em nenhum padrão, não via muita beleza em mim. E isso foi uma coisa que eu só fui aceitando mais com o tempinho, né? Fui vendo quais eram as minhas qualidades, quais eram as minhas belezas e tudo mais. E quando eu voltei a estudar aqui em Recife, sempre que tinha datas comemorativas, né? Tipo carnaval, essas coisas todas, minha mãe e meu pai sempre perguntavam, né? Se eu não ia participar, se eu não ia fazer nada, e eu falava, não, eu não vou querer. E eles chegaram a falar, mas por que, Juan? Por que você se fechou tanto, sabe? Você era uma pessoa que, na sua infância, sempre participava dos eventos da escola, as professoras sempre te chamavam, então, é, é uma coisa complicada. Então, eu meio Mas aí, com o que, assim, tempo, você se soltou mais. sim, eu praticamente tive que me renovar, né, me reconstruir, porque por volta de 2014, né,
eu assisti uma entrevista no YouTube com 3 dubladores e eles falavam um pouquinho da trajetória deles como dubladores e tudo mais. E quando eu era criança, eu também tinha uma curiosidade de como faziam para encaixar as vozes nos personagens, sabe? Nos desenhos, nos filmes e tudo. Isso tudo. Então, pesquisando mais a fundo, eu conheci a área da dublagem, que é uma área que eu gosto pra caramba, que eu pretendo investir futuramente também, porque eu também gosto muito, né, de brincar com a minha voz, alterar, fazer vozes diferentes. E é claro que para ser dublador precisa ser um ator, precisa fazer teatro e tudo mais. Então, nessa época que eu olhei assim, eu fiquei tipo, caramba, fazer teatro, uma pessoa tímida como eu fazendo teatro, que é que eu tinha aquele receio, né, do que as pessoas ao meu redor iriam pensar. Mas, Juan, mas enfim. a maioria dos atores, se você observar as entrevistas deles, a maioria são tímidos. A maioria. Sim. E você, que é um apaixonado por desenho animado, continua apaixonado por desenho animado, não é isso? Na infância e continua agora. Sim, sim. Você chegou a fazer algum curso de dublagem, alguma coisa voltada para essa área? Então, eu não cheguei a fazer curso ainda, mas para assim, usar como um hobby, para a galera poder me notar, eu ter um certo reconhecimento, né? Tem um hobby que são feitos por pessoas que gostam de dublagem, algumas são atores, outras não, que a gente chama de fã dublagem, né? Que é uma dublagem que não é profissional, feita por hobby, né? Só por diversão. Tanto é que eu tenho um canal no YouTube voltado para dublagem e eu sempre posto, né? Algumas dublagens que eu faço, personagens que eu dublo e tudo. E eu já participei de um grupo de fã dublagem Qual o nome do seu 4 canal? anos. Divulga aí pra gente. Sim, sim. Se chama Rublando, só que assim, é um J, é tipo uma mistura do meu nome com a palavra dublando. Okay. Aí se escreve Jublando, mas se pronuncia Rublando. Certo, ok. Você participou de um grupo? Sim, eu participei de um grupo de fã dublagem com uma galera que também pretende investir na área durante 4 anos, só que por conta de alguns problemas pessoais e tudo, tive que sair do grupo. Mas eu continuo com o meu canal ativo no YouTube, posto algumas dublagens ainda, não com tanta frequência, mas sempre que eu puder eu posto. Que maravilha! E essa vontade de ser ator, de ser dublador, você chega a conversar com seus pais sobre isso no dia a dia? Sim, converso. E eles, qual a opinião deles? Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre o teatro, né? Eu confesso que no começo, né, lá por volta do início de 2019, que eu comecei fazendo teatro lá na Fiandeiros, e foi meu pai que me levou para fazer a matrícula, e assim, ele me olhou com aquela expressão de você tem certeza que é isso mesmo que você quer fazer? Porque assim, eu acho que teve muito a ver com aquela frase de a vida é feita de escolhas e cada escolha vai ter uma consequência. Então, eu não sei dizer até hoje se essa frase me conforta ou me assusta. Por quê? Mas, eu sinceramente não sei. Acho que é porque a gente fica pensando, eu escolhi isso, mas será que eu fiz a escolha certa? Talvez é porque rola esse certo receio, né? Mas... Você ainda não tem certeza que quer seguir na carreira de ator? Porque você já completou 4 anos de carreira artística. Já fez alguns trabalhos. Sim. Eu pretendo tirar meu DRT, com certeza. E, bom, eu confesso que no início eu tinha uma mente ainda um pouquinho fechada sobre essa questão do teatro. Porque eu pensava muito naquele sentido, eu quero fazer teatro só para focar na área da dublagem. Hoje eu não penso mais assim. Eu descobri uma nova paixão, sabe? Que é poder atuar, poder estar no palco, encarar o público. É uma coisa que, nossa, sem palavras, amo fazer. Eu também amo fazer teatro. É muito difícil a pessoa começar a fazer teatro por algum motivo só para conhecer e depois não continuar fazendo teatro. É gostoso demais fazer teatro. Eu adoro.
certeza. Tem pessoas que fazem como terapia e terminam ficando para a vida toda. Uhum, Tem pessoas isso. que não trabalham profissionalmente como ator, mas que vivem nos seus grupos de teatro amadores, que sempre que pode está fazendo alguma apresentação, mas não deixa de fazer, não é isso? Uhum, E isso. quando você resolveu fazer esse trabalho profissionalmente? Porque quando você começou, mesmo você estando na dúvida da sua carreira no momento, se vai continuar como ator ou não, você no início era apenas uma criança. Se Eu era destacava na escola, isso. né? Se destacava na escola e brincava com os amiguinhos e curtia. Ali era outro momento. Aí Uhum, depois você resolveu entrar na Fiandeiros e se isso. matricular para valer num curso de teatro, não é isso? Em que Então, eu momento entrei. você tomou essa decisão de a partir de agora eu vou encarar de verdade? Uhum. Vou estudar Então, sempre. na época, eu entrei por indicação de uma amiga minha. Eu estava terminando o ensino médio, então eu meio que já estava decidido, eu vou ter, sabe? Então, eu comentei com ela, né, que para ser dublador precisa fazer teatro e tudo mais. Ela sugeriu, né, se for começar fazendo teatro, vá na Fiandeiros, lá é muito bom, a galera é bem legal e tudo. E eu comecei fazendo o curso de iniciação com Dani Travassos, que eu admiro pra caramba. E foi uma experiência ótima. Eu fiz os dois módulos de iniciação até que chegou 2020, né, o auge da pandemia. Mas foi o ano que eu entrei para fazer o módulo de interpretação com o André Filho, também maravilhoso. E, assim, a gente fez algumas aulas online e fomos voltando aos pouquinhos. Só que, como ainda estava naquela questão do distanciamento e tudo, a gente não fez uma peça. Cada ator teve que apresentar um monólogo. E foi a partir daí que eu tive que adaptar um monólogo para apresentar em cena. E foi meio que a partir daí que eu vi que estava bem notório o meu crescimento nessa área. Porque a gente sabe que não é fácil adaptar um monólogo. E o que eu fiz foi o da Clarice Lispector, o Conto do Primeiro Beijo, que foi bem desafiador, mas eu curti pra caramba. E eu fico feliz em saber que a galera gostou bastante do resultado. E qual foi a sua emoção ao interpretar seu primeiro personagem? Nossa, foi bem divertido. Porque eu fiz o personagem na fase criança e na fase adolescente, que era o personagem Caco, do espetáculo Baile na Curva. Foi o da peça de conclusão, do módulo de iniciação. Foi uma coisa espetacular. Que bom, maravilha. E Uhum, depois, já se passaram 4 anos. E qual a uhum. opinião da senhora Maria José e do seu José Cláudio hoje sobre o seu trabalho como ator? Bom, eu acredito que, como eles perceberam, né, tanto às vezes indo prestigiar pessoalmente, ou vendo só algumas filmagens minhas, atuando e tudo, eu acredito que eles estão muito felizes, né, em saber que é algo que eu amo, que eu quero investir bem mais, com certeza, e que eles podem ver que eu sou bom no que eu faço, né, por assim dizer. Maravilha, eu desejo sucesso para você. Eu Muito acompanho a sua rede obrigado. social e observei que está bastante movimentada. Atualmente você está o quê? Em 6 espetáculos, mais ou menos, não é isso? Sim, o, o ano de 2022, no caso do ano passado, eu acredito que foi o ápice assim, de espetáculos que eu realizei, porque foi a época que eu entrei como ator na produção da Helena Siqueira Produções e assim, por volta de 2021, que foi quando eu conheci o pessoal, por indicação do meu grande amigo Jefferson Vitor, ele me Ah, eu apresentou ao também gosto pessoal, muito do Gerson Vitor, com certeza, é nosso amigo. com certeza. Ele me apresentou ao pessoal, foi me mostrando tudo, né, a parte técnica e tudo mais. E conheci artistas muito talentosos e que eu não imaginaria que ia me enturmar tão rápido, sabe? Por ser uma galera que te acolhe, te ajuda. É um lugar que você se sente bem respeitado,
respeitado, bem acolhido, sabe? Você se sentiu bem acolhido no grupo, ali na Siqueira Produções. Certeza, E o porque a gente bom, sabe que porque assim, a gente sabe que nessa área vai ter muitas pessoas que infelizmente vão querer se sentir soberanas, outras vão querer puxar o nosso tapete, sabe? Vão fazer de tudo para poder ofuscar seu brilho, sabe? E né, na Helena Siqueira foi um lugar que eu não senti isso. Eu sinto que todo mundo é amigo um do outro, todo mundo ajuda um ao outro. É uma coisa que eu admiro pra caramba. Helena também, uma ótima profissional, super atenciosa em relação às marcações de cena, à direção. E Valdo também, nossa, é um cara que tem um coração enorme. Eu gosto muito das adaptações que ele faz nos espetáculos dele, porque a intenção, por mais que seja espetáculos mais voltados para o público infantil, o nosso objetivo, né, é sempre entreter tanto as crianças quanto os adultos. Então, acaba sendo não exatamente apenas um espetáculo voltado para crianças, acaba virando um espetáculo assim para toda a família, né? Todo mundo se diverte, todo mundo gosta, dá altas risadas. com E, enfim, eu certeza. comecei lá ajudando na parte técnica, na projeção, e inclusive eu lhe prestigiei várias vezes, né, assistindo o Reino Congelado, né, que é um espetáculo inspirado em Frozen. E o que é que acontece? No início de 2022, eu tinha ido buscar o resultado de um exame da minha mãe. Do nada, estava lá esperando, recebo uma ligação. Erivaldo me chamando para participar do elenco de Shrek. Então, assim, eu fiquei, meu coração pulou para fora nesse momento, porque eu fiquei pensando, caramba, estou muito feliz porque eu vou trabalhar com duas coisas que eu amo, que é atuar e dublar. E não é todo dia que a gente recebe a ligação do diretor Ivaldo Cunha Filho, não é? Com Não é para qualquer um. certeza. É. E Então, aí, assim, eu você saiu comecei. contando para todo mundo, ligando para todo mundo, dizendo que eu vou trabalhar no espetáculo, eu vou estrear em Shrek, não foi isso que você estreou com eles? Foi, eu estreiei com eles em Shrek e, assim, eu contei um pouco mais para as pessoas mais próximas, sabe? Mas Shrek foi um espetáculo que eu estreiei com eles, eu me diverti muito fazendo, apesar de ter sido bem desafiador, né? Que a gente sabe que Shrek tem vários personagens, e eu interpretava 4 personagens nessa peça, então tinha toda aquela dinâmica, né? De acabou a cena, tem que ir pra coxinha se trocar e tudo mais, porque era uma coisa muito rápida. Então eu fazia 3 personagens e um deles era, né, manipulado, né? Que era o pássaro. E aí? Que é Mas eu outra tenho coisa que você aprendeu, né? No teatro, Uhum, manipular bonecos que aí você não sabia. isso. Foi mais uma experiência bem gratificante. E então, assim, eu tenho um grande carinho por Shrek, né? Tanto por ser o espetáculo que eu estreiei com eles, mas, né, me diverti bastante fazendo. E E sem falar também que o espetáculo da Helena Siqueira Produções também é musical, né? Você interpreta, isso, você manipula bonecos e você também dança. com Não é certeza. isso? É super rico. Uhum, São espetáculos maravilhosos. uhum. E assim, eu sempre quis participar de um musical, né? E era a minha primeira vez fazendo também um espetáculo voltado, né, para filmes, né, adaptações de desenhos que a gente assistiu na infância e tudo, os da Disney. Aí surgiu o segundo espetáculo que eu participei, que eu acho que foi um dos mais marcantes da minha trajetória como ator. Eu acho que muita gente vai me lembrar como esse personagem que eu também tenho um carinho enorme, que é o personagem Bruno, de Encanto. Por que ele te Foi marcou? Então, porque foi bem desafiador. Eu sempre falo que atuar em Encanto, para mim, foi mais que um trabalho, foi um presente. No momento que chegaram para mim e falaram assim, Juan, estude tudo sobre o personagem. Eu levei bem a sério mesmo, fui pegando os trejeitos do personagem, o sotaque. Então, eu me diverti muito construindo, estudando sobre ele, porque a gente sabe que é um personagem de peso, né? Então, eu pensei, caramba, eu tô saindo de um espetáculo que eu faço vários personagens para agora fazer um que tem um destaque maior e tem um peso, né? Então,
eu me desafiei, eu me entreguei de corpo e alma ao personagem, e no final deu super certo, a galera gostou muito. Bate, 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 bate na madeira. Maravilha. E eu fico muito feliz em saber que eu vou marcar a infância de muitas crianças. Infelizmente, também vou ser o trauma de algumas crianças, né? Porque a gente sabe que o personagem também é um pouquinho sinistro, tem as olheiras e tudo mais. E cada final de espetáculo a gente sabe, né, que tem a foto com as crianças no final e tudo, para deixar Isso. registrado. E Encanto, a foto é com todo mundo da família, né? E já aconteceu algumas vezes de, por exemplo, alguém chegar e falar, ó, depois chama tal personagem para tirar foto com essa criança aqui porque ela tá com medo do Bruno. Eu sempre, assim, nunca me incomodei, sabe? Levei na esportiva, sempre levo na esportiva. Mas isso é bom, significa que você convenceu com o seu personagem. A criança acreditou realmente que aquele personagem ali é real. Isso é muito Sim, bom. com certeza. Teve até gente, assim, do elenco, né? A galera, a nossa equipe, nossos amigos, né? Que falaram que eu interpretei super bem o personagem. Falaram, assim, que eu saí do filme. Parecia que eu tinha saído do filme. Muito bom, isso é ótimo, é gratificante. É o reconhecimento do público, né? De um trabalho bem feito. Porque para atuar, para interpretar um personagem, um ator trabalha muito, estuda muito. E muitas vezes quem não é ator, quem não é artista, não sabe disso, né? Isso. Acha que é só decorar o texto, ir para a cena e acabou. Se não é, a gente trabalha bastante, ensaia bastante. O processo criativo é bem longo. E É, depois, quais foram os personagens que vieram? Porque você continua na Helena Siqueira Produções. isso. Então, eu fico feliz em saber que eu tive uma grande oportunidade, né? Colhi muita coisa boa. E, bom, depois eu fui chamado para fazer um dos personagens, um dos vilões da Bela e a Fera, quando a gente foi para uma viagem natal. Eu também me diverti muito fazendo ele, né? E depois surgiu a oportunidade de entrar no elenco de Simba. Eu acabei ficando fixo como o personagem Pumba. Eu trabalhei com a Helena Siqueira Produções por um bom tempo e o Rei Leão, para mim, é o personagem que marcou minha vida. Uhum, Eu fiz a mãe, né, de Simba e eu tenho, assim, um certo carinho pelo meu uhum, personagem. Me faz também lembrar da infância, de quando eu queria ser atriz e não sabia exatamente que eu queria ser atriz. Eu sabia que eu queria fazer aquilo ali, mas eu não entendia. E eu tenho um carinho especial uhum, pela Helena Siqueira Produções, um carinho especial pelo Rei Leão. É maravilhoso quando o personagem toca a alma da gente. uhum. E o Rei Leão também foi assim um clássico da Disney que marcou bastante a minha infância, é praticamente o meu clássico favorito. É, teve uma prima minha que até brincou com isso, né? Que realmente é verdade. Eu sei praticamente quase todas as falas dos personagens, o filme completo, né? E sempre eu brincava com a minha irmã também, meio que de teatro, né? Com o filme do Rei Leão. Eu tenho um CD em casa, até hoje eu tenho ele, que é o CD do Peter Pan. E assim, né, como não tem as imagens aparecendo, a gente só escuta, a gente tem que imaginar, né, o que acontece naquela cena e tudo. E a gente ficava no quarto, né, pegava os lençóis, alguns objetos, ficava brincando de teatro dentro do quarto. Era uma coisa maravilhosa, bem divertida, bem gostosa de fazer. Com certeza. É como se o personagem para você, de quando criança, saiu da tela e agora você trabalha com ele aqui. Não é isso? Isso. Você agora é o personagem, você agora é quem inspira as crianças e também assusta, como você acabou de falar há uns minutinhos atrás. É, É emocionante demais. é. Inclusive, eu também entrei no elenco de Peter Pan, eu faço um dos vilões, um dos piratas, que é o Pirata Smith. E aí? Nossa, Como é? foi bem maravilhoso também, porque uma coisa que as pessoas, assim, meu ciclo de amizade, da galera do teatro, as pessoas que trabalham comigo, assim, admiram bastante em mim, é porque eu tenho uma certa facilidade para pegar rápido o personagem. Então, foi um personagem que eu peguei
faltando, acho que, menos de uma semana para a Nossa, sessão. Então, foi desafiador também, mas eu gostei pra caramba. Espero ter mais sessões, porque Peter Pan também é um espetáculo que eu amo, que eu me diverti muito fazer, e é isso. é um espetáculo belíssimo também. Com todos esses personagens, quando você é convidado para fazer parte de um novo espetáculo, que você recebe seu personagem, como você trabalha o seu processo criativo? Então, às vezes eu acabo pegando algumas referências de outros personagens, né, de filmes, séries, essas coisas, e né, eu também vou procurando um pouco, né, qual é a origem daquele personagem, os trejeitos dele, né, o modo como ele se expressa. Na questão do Bruno, muita gente, inclusive, fala que eu me pareço um pouco com ele também, né, tanto na questão da aparência quanto da personalidade. E pronto, um exemplo que eu peguei como referência também para fazer ele foi o Hector Bonilha, do filme Viva, A Vida é uma Festa, que é um personagem que se assemelha, né, tem uma certa semelhança com ele na questão da personalidade, da aparência e tudo. E, enfim, né? É isso. Atualmente, né, esse ano eu estreiei no Barreto Júnior com o espetáculo de Simba. E eu acho uma coisa engraçada porque, assim, a gente sempre ensaiava lá no Barreto Júnior e eu nunca havia me apresentado lá no Barreto Júnior. Por mais que tinha, a gente teve vários dias de ensaio e tudo mais, eu nunca me apresentei com nenhum espetáculo lá. Eu estreiei no Barreto Júnior esse ano, em março, com Simba. E mais pra frente Maravilha. foi que veio os espetáculos, né, que eu entrei, que foram o de Vandinha, e por aí vai. Mas você também está no grupo do Amanhã, né? Isso do Teatro do Amanhã, que estreia o espetáculo Isso. agora, finalzinho do mês, não é isso? Fala Uhum. pra gente É, o como é esse espetáculo, como é seu personagem, apresenta pra gente. certo. Então, o Teatro do Amanhã, ele tá com um espetáculo no Recife, a Lua é Mais Cheia, que vai ter uma nova sessão no dia 30 de junho, às 8 horas, no Teatro Marco Camarote. E no Recife, a Lua é Mais Cheia é um espetáculo que se passa dentro de um bar. O espetáculo todo gira em torno desse bar chamado Bar do Barba Azul. E é um espetáculo que mistura drama, comédia, terror, fantasia, tudo isso em um só espetáculo. E o meu Nossa, personagem, foi bem gratificante de fazer, que é o Dudu. Ele é um personagem emo, que ama punk rock, gosta muito da Avril Lavigne e bem trevoso, né? Foi um desafio para mim fazer também, porque eu nunca tive uma fase emo na minha vida. Todo mundo fala que todo mundo já teve sua fase emo. Eu não tive, então foi uma experiência bem deliciosa. Eu gosto muito de personagens que me desafiam. E, assim, o núcleo do meu personagem, ele é baseado no conto da Chapeuzinho Vermelho. Ele é tipo uma versão adulta e adaptada da Chapeuzinho Vermelho. E, além dele ser um personagem emo, ele também é um personagem homossexual. Então, assim, no início eu tive aquele certo receio de ele acabar ficando um personagem muito estereotipado, porque ele tinha que realmente ser o alívio cômico da peça. Então, de qualquer jeito, ele tinha que ser um personagem caricato, porque ele tinha que ser aquele que faz graça, né? Tinha que ser do núcleo mais voltado à comédia, mas eu fiquei com aquele receio dele ficar muito estereotipado. Eu ficava, caramba, será que a galera vai conseguir acolher o personagem? Será que a galera vai gostar? E no final deu tudo certo, a galera gostou pra caramba. Uns amigos meus que foram assistir me elogiaram, até a galera do público, que alguns eu não conhecia, mas assim que terminou a peça, chegaram pra mim e falaram: parabéns, eu gostei muito do seu personagem, tudo. Então, é uma coisa maravilhosa, sabe? Ter esse feedback, ter esse retorno. E com certeza. é, O retorno eu do acho público é tudo pra gente, né? É tudo. isso. E eu também acho muito interessante essa troca, sabe? Esse ato de reciprocidade.
a gente poder prestigiar nossos amigos nos espetáculos e tudo mais. E eu também fico muito feliz em saber quando eu vou para algum evento artístico, para algum espetáculo, saber que aquela galera do elenco, alguém do público tá lá, me conhece. Isso, para mim, é ótimo, porque o ator de teatro, ele realmente precisa disso, ele precisa do reconhecimento. E eu fico feliz em saber que eu colhi muita coisa boa, eu conheci artistas muito talentosos, que hoje são meus grandes amigos. E é, é, É muito é isso, gostoso, não é? É com muito certeza. gostoso tudo isso. 4 anos Uhum, passaram muito rápido, Anaís. 4 anos de carreira uhum, você já tem. E você já fez bastante coisa. Como é uhum. parar nesse exato momento, olhar para trás e refletir? Como é saber Nossa. que você está, nesse exato momento, realizando um sonho de infância? Uhum, Como é o sentimento? Como é que está a sua cabeça? Eu acredito que você para pensar sobre sim. isso, né? Uhum. E aí? Então, a gente tem sempre essa mania de poder, né, fazer algumas críticas, né, para nós mesmos. Por exemplo, no início você pega um personagem de anos e você começa a ter aquela memória daquela cena, pensando assim, nossa, eu fiz legal essa cena, mas eu poderia ter feito muito melhor, olhando com os olhos de hoje, sabe? Então, eu fico muito feliz com o meu crescimento nessa área, saber que eu melhorei bastante, pretendo melhorar cada vez mais. E outra coisa que eu também gosto bastante de fazer nessa área também é cantar, né? Vez ou outra eu posto alguns Olha que covers, né? maravilha! Vez ou outra eu posto alguns covers no meu canal, né? Às vezes do YouTube ou aqui pelo perfil do Instagram, né? De músicas conhecidas, né? A galera conhece, algumas talvez não, mas eu sempre posto porque é, é algo que eu também gosto muito e eu pretendo ser um pouquinho mais explorado também em relação a esse meu lado da área artística. E eu Você também também gosta de gosto. dançar, porque você falou que no passado, na infância, você gostava dos espetáculos da escola, mas você gostava principalmente quando era voltada para frevo. Você dança Uhum. frevo? Você sabe Nossa, dançar frevo? Porque não é todo mundo que sabe dançar frevo. nossa. Então, eu não sei se hoje em dia eu tenho mais aquela habilidade que eu tinha quando era criança, mas eu já dancei muito frevo, já brinquei muito carnaval. E, tipo, na infância, né, todo mundo sabe que até hoje, né, eu sempre fui muito fã da Xuxa, né? Sempre fui muito fã da E quem Xuxa, não então, é? E é, quem não é? e eu sempre gostava de ficar na frente da televisão, dançando as músicas e tudo. E algumas vezes na frente de alguém da minha família, né? Então, com o tempo, assim, como eu fui me fechando mais, né? Teve aquele processo todo que eu já falei anteriormente, né? É, uma das minhas tias sabia disso, né? Então, sempre que ela chegava para alguém conhecido, então, né, alguém aleatório que eu não conhecia, mas ela conhecia, né? Chegava e falava, Juan gosta de dançar. Eu ficava, nossa, ficava morto de vergonha. E eu também sempre fui muito fã do Michael Jackson. Até hoje eu gosto de dançar as músicas dele e tudo. Aí, por volta de 2018, eu me filmei dançando a coreografia de Thriller. E aí? Aí, aí o que é que aconteceu? Eu, só por distração, mandei para uma amiga minha e ela gostou muito. Nessa época eu já usava o Instagram e tudo mais. E ela perguntou, por que você, sei lá, não posta no seu Instagram, não coloca no Stories, pra galera ver e tudo. Eu ficava, não, porque eu tenho vergonha e tudo mais. Aí ela falou, cara, por quê? Porque, assim, na minha opinião, você não tá fazendo nada humilhante, sabe? Na verdade, você tá humilhando porque nem todo mundo consegue dançar tão bem assim como você dança. Eu fiquei, caramba, obrigado. Fico lisonjeado em saber disso. E você se Então, dedicou mais a esse trabalho ou parou? foi algo que eu fui me soltando um pouco mais aos pouquinhos, né?
se você pegar alguma filmagem, por exemplo, da minha primeira peça, né, que foi lá na Fiandeiros, e tinha algumas cenas que meu personagem dançava, você vê que eu ainda estava um pouquinho duro, né, ainda precisava me soltar um pouco mais, e hoje você percebe uma grande diferença, que eu consigo me jogar mais, né, poder fazer isso sem medo do que as pessoas ao meu redor vão pensar e tudo, porque, assim, sobre a questão do bullying, como eu falei, eu sofri da quinta série, né, que hoje é o sexto ano, né, até o final do ensino médio. Mas no ensino Nossa, médio, é, foi uma coisa complicada de foi lidar, barra. mas no caso do ensino médio era mais por eu ser uma pessoa um pouco mais reservada, mais na minha. E então, no terceiro ano do ensino médio, né, quando eu já estava prestes a terminar, teve uma frase que um colega meu de sala falou para mim que eu lembro até hoje. Parece que, nossa, ficou marcada. Aquele meio que me provocou, né? Chegou e falou assim: tu tá pensando que tu é um artista, é? Então, assim, hoje, humildemente e educadamente, eu queria poder dizer para ele que eu vim do futuro para dizer que eu não tenho que achar nada, porque olhando como eu cheguei, onde eu cheguei, as coisas que eu colhi, eu não acho nada, eu sou um artista. Pois é, você é um artista nato, desde criança. Apenas você não sabia exatamente o que era, mas você se mostrou até agora maravilhoso, sempre talentoso. Inclusive, não é à toa que quando a professora pensava em fazer alguma apresentação, alguma peça de teatro, pensava logo em você. Ela já sabia que o que mandasse você fazer, você dava conta do recado, e isso é importante. Uhum. Você é o É. primeiro artista da família, Juan. Então, em questão de atuação, eu acredito que sim, mas a minha irmã, ela também é uma artista completa. Ela gosta muito de desenhar, ela tem traços lindos para desenho. Inclusive, ela pretende focar também na área de tatuadora. Ela chegou a fazer curso e tudo mais, e é algo que eu apoio 100%. Eu sei que ela vai brilhar muito nessa área, com certeza. Fala o nome dela pra gente conhecer também. Essa Rayane, artista, Rayane de quê? Rayane e Cláudia. Ah, que maravilha. Mas ela nunca pensou em fazer teatro também? Nunca comentou com você? Não, não. Acho que ela nunca se interessou realmente em participar da área do teatro, não. O foco dela realmente é o desenho, design. Os seus pais sempre acompanham, né, o seu trabalho. E ela também acompanha? Já chegou a ver você em cena? Sim, ela já chegou a assistir a estreia de Shrek, né, que foi lá no Luiz Mendonça, e ela também assistiu a estreia de Encanto. Foi maravilhoso poder ter alguém da família, né, te prestigiando. Ela, no de Encanto, ela foi com mais quatro primos meus assistir. E todos gostaram. Gostaram de ver você em cena. Sim, com certeza. Tanto é que uma semana depois da estreia de Encanto, eu tinha ido visitar meu pai e eu encontrei com um dos meus primos, que era o pequenininho, né, o caçulinha. Ele chegou para mim e falou assim: oi, Bruno. Você convenceu. E É, assim, a opinião das crianças são verdadeiras. Se elas gostam, elas gostam. Se elas não gostam, elas falam na cara é, que não gostaram. Se criança, tiver de corrigir, elas também corrigem na hora, não tem para onde. é, O adulto não, ainda mente, né? Ah, eu gostei, foi bom, mas criança não. Criança não mente não em relação a isso não. E seria muito você, bom se como se sentiu quando o seu primo disse: e aí, Bruno? sentir que eu convenci, né? Queria Com muito que o mundo fosse certeza. repleto de crianças, né? Porque elas falam na sua cara, né? O que elas sentem por você e tudo. Como você está no teatro musical também, já pensou em se dedicar à dança? Fazer algum curso? Se especializar nessa área? Eu acho que, assim, não cheguei a focar tanto nisso agora, mas já foi algo que surgiu na minha cabeça, assim, poder, né, me aperfeiçoar um pouco mais na questão da dança e tudo. Você até agora só fez teatro, mas pensa em fazer TV, fazer cinema? Então, eu cheguei a fazer um trabalho audiovisual que não foi lançado ainda.
mas eu me diverti muito fazendo. Eu também conheci artistas bem talentosos, super carinhosos. Foi. Tem previsão para o lançamento? Ou não? Ainda Então, no momento não. ainda não. No momento ainda não. Ah, quando lançar esse filme aí, eu quero ver. Quero que você mande para mim o dia do lançamento, o link. Uhum. E se tiver alguma apresentação marcada, alguma exibição, me avise. Quero que você venha aqui divulgar no programa Perfil também. Sim, Para a gente mostrar com para o público o certeza. trabalho e o ator maravilhoso que você é. Uhum. Tá certo? Sim. Bom, eu queria aproveitar que eu também falei do espetáculo no Recife Ela é Mais Cheia, né, que vai ser no final desse mês, mas também queria dizer que a gente está em cartaz com Vandinha, de novo. Vai ter uma próxima sessão no dia 19 de julho, às 17 horas, no Teatro Luiz Mendonça. Eu espero todo mundo lá, se divertindo com a Vandinha e com a família Adams. Que maravilha. Os ingressos são pelo Simpla? Sim, pelo Simpla e na bilheteria do teatro. Que maravilha. Fala um pouco mais do seu personagem de Vandinha. O que é que você faz? Qual o seu personagem, Vandinha? Então, em Vandinha eu faço parte do balé e eu também estou como stand-in do personagem Tropeço, que é o mordomo. Ah, Todos os personagens que você faz relembra a sua infância. Um uhum, desenho animado que você curtia muito e sim, curte até hoje. com certeza. Estamos em 2023. Este ano você completa 22 anos de idade. Quais os projetos para o futuro? Nossa, às vezes dá um branco na hora, mas eu pretendo investir um pouco mais, né, bem mais nessa área, porque é muito gratificante, é uma área que eu gosto bastante. E é isso, né? Eu espero ter um reconhecimento bem maior do que eu já tenho no momento. Espero, né, também conhecer muitos mais artistas pela frente. Eu cheguei a conhecer também a galera da construção do ator, que são atores bem talentosos, bem carismáticos. Sempre que eu posso, eu também vou para assistir algum espetáculo deles, com a direção de Emanuel Mateus, que é um grande diretor, admiro muito a forma como ele dirige, adapta seus espetáculos, é bem gostoso de ver. Você ainda é muito jovem. Você pensa em fazer alguma faculdade em outra área ou na área artística? Você pensa sobre isso? Então, é porque eu acho que eu ainda não encontrei uma área que eu me identificasse mais, sabe? Mas pretendo fazer sim. É, eu queria, assim, também poder ganhar um pouco de reconhecimento também na questão, assim, de edição de vídeo, por exemplo, que eu gosto muito de fazer edição de vídeo, de fotos e tudo. Então, é uma parte minha que eu gostaria que também fosse um pouco mais explorada também. Você vê que os vídeos que eu posto dançando no Instagram, as dublagens que eu faço no YouTube, as edições todas sou eu que faço. Claro que eu pretendo também me aperfeiçoar bem mais, né? Vendo alguns tutoriais ou fazendo algum curso, mas é porque às vezes são tantas opções, sabe, que A oferta é a muito gente às vezes grande, a não gente tem que sabe o que é pensar que a gente quer no direito. momento. Isso, Isso. exatamente. A oferta é muito grande. Uhum. Mas, conversando com você, eu observei que você escreve muito bem. Já Uhum. pensou em fazer jornalismo, ou letras, ou até trabalhar também, se inscrever num curso de artes cênicas e trabalhar como arte educador? Já pensou nisso? Então, eu acho que eu ainda não me enxergo no momento como um arte educador, mas, né, quem sabe futuramente eu tenha outros olhos, né, e comece a pensar um pouco mais sobre isso, porque é algo que eu percebi também, sabe? Eu vejo que eu me expresso muito bem através de mensagens, de textos grandes, né? Tanto é Sim. que fui eu que fiz a minha própria adaptação do monólogo do Primeiro Beijo, né, de Clarice Lispector, e sempre que eu posso, né, que eu mando alguma mensagem de aniversário, de incentivo para qualquer amigo meu, alguém conhecido, eu, assim, me expresso verdadeiramente em um texto. Então, eu
percebo que eu sou uma pessoa que pode ser boa em fazer monólogos também, sabe? Você escreve muito bem, principalmente o que você Obrigado. acabou de dizer. Textos grandes. Eu observei a sua escrita, ela é maravilhosa. Você poderia Obrigado. estudar letras, jornalismo, eu não sei. Claro que eu vou puxar sempre para o meu lado, né? A sardinha para o meu lado, com certeza. Sim. Mas você é muito talentoso, você ainda é muito jovem, realmente tem que parar e pensar direitinho. E a área artística é muito ampla, dá para fazer muita coisa. Ou até produção também. Ou nada a ver, fazer um curso que não tem nada a ver com essa área. Não é isso? Mas o que você escolher, boa sorte. Juan, infelizmente nosso tempo acabou. Nossa entrevista chegou ao fim. Eu adorei conversar com você. E eu tenho uma última pergunta para fazer. Pode Qual a fazer. mensagem que você dá para os artistas que estão nos assistindo? Então, o que eu posso dizer para vocês é que não desistam dos seus sonhos. Eu sei que nós vamos encontrar muitos obstáculos no caminho, vamos encontrar muitas pessoas que, infelizmente, vão nos colocar para baixo, algumas não vão nos apoiar, outras vão querer puxar o nosso tapete, vão querer se sentir soberanas, mas o importante é manter a cabeça erguida e não desistir. É como eu sempre digo, não é uma coisa fácil, mas também não é impossível. Com certeza, mas nada é fácil. Nada é fácil. Não é isso? Isso. Meu querido, eu só tenho a agradecer a sua participação aqui no programa Perfil da Revista Atualíssima e até breve. Desejo muita luz no seu caminho, muita luz no seu caminho mesmo. E sucesso, muito, muito. Tá certo? Muito Quero ver obrigado. você em novos trabalhos, no teatro, na televisão, no cinema. Quero ver você aí trabalhando muito, muito mesmo, tá certo? Um beijão Obrigado. no seu coração e sucesso, muito sucesso. Obrigado. Digo mesmo.